Olá, bom dia. Eu me chamo missionária Tâmara Alves, eu faço parte da Igreja Ministério Apostólico Hebraim aqui na cidade de Salvador. E quero, através dessa mensagem, trazer um texto bíblico para você que me assiste e que também me ouve, onde relata um pouco do que estamos vivendo hoje. Um decreto onde as igrejas não podem cultuar a Deus, onde não estamos podendo fazer culto em massa, onde algumas denominações já estão com as portas fechadas por esse decreto, que nós não sabemos ao certo se é da única e exclusiva liderança do presidente ou apenas de decisões de cada estado. E eu vejo também no Facebook, em todas as redes sociais, pessoas que estão assim praticamente desesperadas. Essa é a realidade. E onde muitos cristãos, que professam a fé em Jesus Cristo, ou que admira de alguma forma, estando, como se diz a palavra lá em Mateus 24, onde o pastor é ferido e as ovelhas ficam dispersas. Porque se um líder espiritual recebe uma ordem de fechamento de suas igrejas e ele ali acata, o líder daquela igreja ele está sendo sim ferido, e as suas ovelhas, que são as pessoas da qual ele está liderando, elas são totalmente dispersas. Por quê? A palavra de Deus nos fala que nós, que somos fortes em Cristo Jesus, temos que ajudarmos os fracos na fé. E quem são essas pessoas fracas na fé? São aquelas que chegam doentes na igreja, são aquelas que muitas das vezes tentam suicídio e que ouvem através de uma programação de rádio, de TV, e ali procuram aquela denominação para ser ajudada espiritualmente. Essas são as pessoas fracas na fé. E aí o que acontece? Eu estava hoje meditando na palavra de Deus junto com o missionário Eliseu dos Santos, acerca do decreto que também há muito tempo atrás ocorreu na vida de Daniel. Daniel, ele era um profeta de Deus e foi denominado governador. E aí o que acontece? Ao ler essa palavra que está em Daniel 6, que eu vou ler para você aqui, diz que naquele tempo, o decreto do rei Dário foi de 30 dias também. Ou seja, usam o termo quarentena, que a gente sabe que vem da palavra 40, mas alguns líderes governamentais estão dando a ordem de 15, 14, 30 dias. E aí o que acontece? As pessoas estão em totais desespero, umas até ofendendo a outra, ao invés de se unir, ao invés de unir forças para buscar aí uma resposta de Deus, porque pelo meu entendimento, o que eu vejo em tudo isso que está acontecendo referente à pandemia, é que tudo até o presente momento foi ordenança de homens e não de Deus. Ordenança de homens e não de Deus. E as pessoas estão em total desespero. Não podemos nos aproximar do nosso irmão para dar paz com um aperto de mão, um abraço, como é de nosso costume. Fico imaginando eu em Israel, porque tem o ósculo santo que tem que cumprimentar com um beijo. Isso não está acontecendo. Ou seja, estamos totalmente distanciados um do outro por conta desse decreto governamental, que até o meu entendimento nesse momento é um decreto governamental, conforme também foi com Daniel. E aí alguns vão até criticar, vão dizer, mas isso foi lá no tempo de Daniel. A palavra de Deus, ela está aqui como um sumário de nossas vidas. Ou seja, tudo que você sente, passa, alguém já viveu antes que você.
e que também teve forças para lutar e vencer o que estamos passando hoje. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia, essa que você tem aí na sua casa, confira junto comigo para que você saiba que o que eu estou lendo está dentro da palavra de Deus. Sei que alguns também vão dizer assim, mas isso aí foi conferido por João Ferreira de Almeida. Mas só que antes de João Ferreira revisar a palavra de Deus, essa palavra ela foram escrita por escribas antigos que se assentavam junto aos seus profetas, aos seus líderes, e ali descrevia tudo o que era falado e ensinado. Então vamos agora à leitura da palavra de Deus que está em Daniel 6, para que você entenda que um pouco do que estamos vivendo hoje com essa pandemia está descrito na palavra de Deus, onde os templos estão sendo fechados, não estamos podendo fazer culto de adoração a Deus, estamos de alguma forma, sendo proibidos de cultuarmos ao nosso Deus. E aí o que acontece? Alguns vão dizer assim, mas tudo tem base bíblica, tudo é fanatismo. Não é fanatismo. As coisas estão acontecendo, estão diante dos nossos olhos e existem pessoas que não querem enxergar. E esse fechamento das igrejas, alguns também vão dizer assim, mas é porque os irmãos não vão na igreja ofertar, não vai ter dinheiro para pagar o templo. Não é sobre isso. É sobre pessoas que precisam ser direcionadas por Deus para conduzir suas vidas. Porque outrora chegaram fracas na igreja, doente, debilitada de alguma forma, e existiu ali um líder, um pastor, para auxiliar aquela pessoa a conduzi-la ao caminho. E todos nós precisamos ter uma liderança que nos mostre onde que é o caminho. Aí também vai ter aqueles que dizem assim, mas nosso líder é Deus. Realmente, o nosso líder supremo, maior, que está acima de todas as coisas, é Deus. Mas na terra, o Senhor Jesus, Ele constituiu profetas, líderes espirituais para nos conduzir até Ele. Porque eu sei que tudo, você vai ter uma resposta convincente para você, mas não o que está dentro da palavra de Deus. Naquele momento eles estavam buscando encontrar erro em Daniel, para mostrar para o rei Dário que Daniel não era um homem de confiança para estar ali como um responsável sobre todo o reino. E no decorrer da mensagem você vai entender que tudo o que estamos vivendo é base bíblica. E existem pessoas que elas não estão querendo entender que Satanás está aproveitando de toda essa situação para enfraquecê-los, para distanciá-los de Cristo. Eu já ouvi pessoas falarem que mediante a isso que está acontecendo, elas não voltarão a congregar mais. Isso é muito triste, porque imagine-se, você que está me assistindo nesse momento, Jesus estivesse nesse tempo de hoje, apregoando o Evangelho de Cristo. Imagine nessa pandemia que está acontecendo, um cego chegasse até Jesus, ele não poderia cuspir no barro e colocar sobre a visão daquele homem para ser curado. Jesus não ia, creio eu, que deixar de curar aquele homem, deixar de apregoar o Evangelho da cura, da libertação, por causa de uma pandemia. Nós temos textos que falam sobre as pragas do Egito, onde todos eram instruídos pelo profeta Moisés a seguir a ordenança de Deus. E se você analisar, tudo o que está acontecendo apenas é ordenança de homens e não de Deus. Eu vejo pessoas se alfinetando na internet, um ofendendo o outro, um dizendo que é um líder maior que o outro, e isso não é tempo. Não é tempo disso. É tempo de ajuntar e unir forças e buscar a Deus pelas congregações que estão fechando as portas com medo. A palavra de Deus fala em Apocalipse sobre a igreja Filadélfia.
A igreja Filadélfia, ela foi fiel até o extremo. Ela foi fiel até a última instância. E nós temos que ser fiéis a Deus até a última instância. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, não importa. Você tem que ser fiel até a morte. Eu falo por mim própria que não existe pandemia, não existe enfermidade, não existe situação ruim em que eu abandone o nome de Jesus ou que deixe de apregoar o nome de Jesus. E Daniel, da mesma forma, foi feito um decreto para que ele não orasse como era de costume dele, 3 vezes ao dia. Vamos ler a palavra de Deus que está em Daniel 6, que diz assim: pareceu bem ao Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Nesse momento, os líderes governamentais estão decretando quarentena em toda a instância. Microempresários não podem abrir as suas lojas, shoppings não podem ser abertos, restaurantes. E agora um decreto, em cada estado de que igrejas não podem estar com as portas abertas, não pode haver culto, ou seja, estão nos proibindo de adorar a Deus em uma congregação. Estamos distanciados uns dos outros porque temos que ficar 1 metro de distância, não podemos dar a paz pegando na mão do irmão, não podemos abraçar o irmão. Em Israel, o ósculo santo, creio eu, que não esteja sendo praticado também, porque o cumprimento com um beijo. Enfim, tudo o que Daniel viveu, nós estamos vivendo no tempo de hoje. E no versículo 3 diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, ou seja, ele se destacou no meio deles, porque nele havia um espírito excelente, ou seja, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel a Deus, primeiramente, e segundo ao rei Dário, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, esses homens fizeram ali uma reunião em secreto para achar erro em Daniel, para condená-lo de alguma forma, para que ele não reinasse sobre o reinado do rei Dário. E o que aconteceu? Se Daniel era um homem fiel, não achava vício, ele não era viciado em nada, não achava nenhuma culpa nele, vamos mexer na fraqueza de Daniel. Vamos que dizer assim, porque eles achavam que era a fraqueza de Daniel, mas na verdade ali era a fortaleza de Daniel. Vamos juntarmos com o rei para decretar que nenhum homem possa fazer nenhuma petição a nenhum Deus durante X tempo, que você vai ver junto comigo. Então os príncipes e os presidentes, versículo 4, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra a lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real.
e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias, ou seja, por 30 dias, aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que é a cova dos leões hoje no nosso tempo? É esse fechamento aí das igrejas, das congregações, é esse fechamento de estabelecimento onde os empresários estão, depois que passar isso, creio que existem pessoas que não terão as suas lojas mais abertas, restaurantes e até mesmo congregações. Essa é a nossa cova dos leões no tempo de hoje. E foram 30 dias, ou seja, nenhum homem, nenhuma mulher poderia orar, buscar a Deus, a sua crença, a sua divindade, porque o que a gente vê hoje é falando que as igrejas estão fechadas, que os pastores vão ser presos, que nenhum irmão pode ir à congregação, que tem que estar realmente de porta fechada. Só que também nessa ordem que está sendo dada, diz que você tem que lavar a mão com água e sabão, usar álcool em gel, higienizar a todo instante, dentro de casa da mesma forma. Mas será que não podemos fazer isso também dentro da congregação, limparmos a nossa mão, passar o álcool em gel e ficarmos, né, a distância de 1 metro, como foi decretada também, e fazer o culto com menos quantidade de pessoas? Será que tem que ser feito realmente fechar as portas? É como eu vi ontem, né? O bispo de uma igreja evangélica, vou dizer aqui, né, porque eu não estou degrinindo a imagem de ninguém, da Igreja Universal, mostrar vídeo onde uma mulher chegou totalmente desequilibrada, precisando de ajuda. E se a porta da igreja não estivesse aberta naquele momento, aquela mulher não teria aquela ajuda. Ela poderia cometer o suicídio, poderia ser atropelada, porque ela estava totalmente transtornada. E existem aqueles que não querem ter compromisso com Deus, que estão, para ele tá bom, fechou a igreja, tá bom, irmão, vamos fazer uma livezinha aqui, vamos gravar um vídeo no Facebook, você adora daí que eu adoro de cá. E o irmão lá sendo atingido espiritualmente, sofrendo perseguição espiritual, a mente do homem é fraca, se você não tiver alguém para te dar um suporte espiritual, a pessoa cai, porque a Bíblia diz que a corda de 2 dobras ela é mais resistente. Então, quando Jesus ele ordenou que os apóstolos fossem apregoar o evangelho, ele não mandou ninguém sozinho, ele disse vai de 2 em 2. Eu entendo dessa forma, que se um tivesse cansado naquele momento de falar, de se pronunciar, o outro estava ali, não, eu vou dar continuidade ao que você está fazendo. E aí o que acontece? Da mesma forma foi com Daniel. Um decreto ocorreu de 30 dias. Você não pode pedir nada. Se você, vamos imaginar, se você quer orar, tem que ir ali no rei. Ô rei, eu posso ali orar agora? E da mesma forma está sendo feita hoje. Eu posso ir ali orar, tem que falar com o presidente, o prefeito, o governador, tem que falar com as autoridades governamentais. E quando se diz que o Estado é laico, onde está o Estado laico que você tem direito de ir e vir? Existem pessoas que elas estão totalmente desequilibradas, transtornadas por causa da pandemia que está acontecendo. Se você toma as precauções cabíveis, você não vai ser contaminado. Versículo 7 diz: todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes
Os capitães, os governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aí vai ter pessoas que vão pegar assim, olha lá, ó, Daniel estava em casa orando. Foi em casa que Daniel estava. Daniel não estava na igreja, Daniel não estava no templo. Mas aquilo ali era de costume de Daniel. Orar 3 vezes ao dia no seu quarto a Deus. E tem gente que não ora nem uma vez ao dia, nem no quarto, nem na igreja, nem em canto nenhum. Ela é empurrada. Vamos orar, vamos buscar Deus. E é aí que Satanás começa a atuar. Satanás começa a atuar na sua mente, como eu ouvi de pessoas dizer assim, depois da pandemia eu não vou para a igreja mais não. Vou ficar orando aqui em casa. E aí você começa a ficar fraco espiritualmente, porque você não congrega, você não participa da Santa Ceia, você não medita na palavra de dia e de noite. Tem gente que só lê a Bíblia quando ela vai para a igreja. Tem gente que abre a Bíblia em algum momento de desespero, só para ver se Deus dá uma palavra convincente para ela, né? Que seja do bem parecer aos seus olhos. E aí fecha novamente, deixa lá. Existem pessoas que ficam com a Bíblia aberta só no Salmo 91, no Salmo 23, enfim. Mas Daniel era de costume dele orar, buscar a Deus. E será que é de seu costume buscar e orar a Deus? Será que você está se fortalecendo na força do seu Senhor? Eu vejo vídeos falando, agradecendo, pessoas gritando da janela dos seus apartamentos pela vida dos médicos. Glória a Deus pela vida deles. Creio eu que os médicos têm trabalhado tanto arduamente nesse efeito dessa pandemia. Alguns até devem estar pensando assim, poxa, não saberia que a minha profissão seria tão difícil em tempos difíceis. E aí o que é que vemos? Pessoa exaltando aos homens, exaltando muitas das vezes até aos governos, mas não exalta o nome de Jesus. Eu reparo nas reportagens que quando alguém vai falar que é o cumprimento da palavra de Deus acontecendo, que isso é a mão de Deus, que Deus está irado com o povo, rapidamente os microfones são tomados da boca daquelas pessoas. É muito rápido. E aí você deve até estar chateado porque o que eu estou falando, mas é real. A honra e a glória é de Jesus. Tudo o que está acontecendo está sendo permitido por Deus, mas não foi decretado por Deus. É permissão. Permissão do Senhor para que as pessoas se voltem para Cristo. Entenda que independente do seu credo religioso, independente da fé que você professa, a Bíblia, a minha Bíblia diz, e creio que a sua também diga, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Haverá tempos em que você, que está me assistindo nesse momento, não terá outro Deus a não ser o Senhor dos Exércitos a chamar e a clamar por Ele. Haverá tempos em que a Bíblia diz
que nós desejaremos que pedras caiam sobre nossas cabeças para nos consumirmos, e isso não vai acontecer. Haverá tempos em que teremos fome e sede da palavra de Deus, mas ainda não é esse tempo. Esse tempo está sendo decretado por homens. E eu digo para você que me assiste, eu não vou deixar de orar, não vou deixar de buscar, não vou deixar de congregar, não vou deixar de ofertar, não vou deixar de adorar a Deus. Por quê? Assim como Daniel, era de costume dele orar a Deus, que é o único que te livra de qualquer pandemia, de qualquer enfermidade, de qualquer desespero social, de qualquer enfermidade, de qualquer depressão, de qualquer falência, é só Deus. Versículo 12 diz: então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Ou seja, se a sua congregação fica de porta aberta para receber um irmão que está sofrendo, rapidamente vai aparecer alguém para te dedurar as autoridades. Rapidamente vai haver um telefonema dizer assim: olha, a igreja tal está funcionando, não está respeitando. Mas por que você não se une ao seu líder, ao seu pastor? A Bíblia diz que onde tiver 1, 2 ou 3 falando no nome de Jesus, ele ali está. Porque você não diz para o seu pastor assim: já que não podemos estar com as portas abertas, já que não podemos estar aglomerado, vamos fazer oração de 3 em 3, de 2 em 2. Mas você não pode deixar de buscar a Deus. Você não pode deixar de se comunicar com Deus. A ordenança é fechar igrejas. Tem estados que está tão desesperador que eles só choram. E você, como ovelha de Cristo, como o corpo de Cristo, não vai ajudar o seu líder nessa batalha? Você vai deixar ele sozinho? Porque existem congregações que estão dizendo assim: você pode ofertar, entregar o seu dízimo aí da comodidade da sua casa pelo aplicativo. Eu digo para você que me assiste, isso é ilusão. Isso é ilusão. Existem pessoas que têm um coração tão duro para ofertar dentro da congregação. Imagine nessa situação. E aí você, pastor, você líder, que vai ver quem verdadeiramente eram os seus companheiros. Quem são os seus companheiros? Davi, quando estava em uma certa guerra, ele tinha muitos homens para lutar ali com ele. Só que Deus, ele está no céu e conhece, esquadrinha o coração de todos os homens. Creio eu que ele ficou muito decepcionado em pensar assim: poxa, eu tinha vamos que dizer, mais de 3.000 homens ao meu redor, e só essa quantidade ficou. Ainda tem texto que diz que os 40 valentes de Davi. Então você que me assiste, é hora de você unir forças com o seu líder. Não é hora de você desesperar: eu não vou para a igreja porque eu vou ser contaminado, eu não vou congregar, não vou orar, não vou buscar a Deus. É hora de você se juntar com o seu pastor, com o seu líder. Não precisa você estar em massa na igreja, não. As portas fechadas. Não. Apenas buscar com descrição e decência. Porque Deus, ele não quer que você se cale. Ele quer que você busque. E a Bíblia diz que a terra está sendo olhada por Deus, e nessa mesma terra o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Imagine se agora, nesse momento, Jesus surgisse do céu, com seus anjos tocando trombetas, anunciando aí a vinda de Jesus. Será que você seria verdadeiramente um adorador, um seguidor de Cristo? Ou um fanático apenas? E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar o texto que está em Apocalipse, no versículo 7, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Não negue o nome de Cristo. Não negue o que Jesus já fez na sua vida. Eu digo para você que me assiste: se tiver de ser presa por apregoar o Evangelho de Jesus, eu serei. Porque quem já sobreviveu a enfermidades, a abuso sexual, a depressão, a câncer e outras coisas mais, não tem medo da prisão. E se tiver que ser presos lá dentro da prisão, falaremos do nome de Jesus. Se tivermos que ser amordaçados, chicoteados, como foi no tempo dos apóstolos, também falaremos de Jesus. Se de alguma forma alguém tentar nos calar, também adoraremos a Jesus, em espírito e em verdade. Eu digo para você, não estou ameaçando ninguém, não estou afrontando autoridade nenhuma, porque nenhuma dessa autoridade é constituída na terra se não fosse por Deus. E mais uma vez eu repito, não tenho medo de ser levada cativa à prisão de forma alguma. O único que eu temo é aquele que tem o poder de lançar a minha alma no inferno, e o nome dele é Jesus Cristo.